Aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 10. Abra o seu coração nessa noite. Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com os filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Agora você vai, versículo 5. Vendo pois o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades, fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e aos seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram. Tomaram sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para os anunciar a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo pois toda Jabes e Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, e o trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós não somos nada, Pai. Tu és tudo em nós. Venha o teu reino, Senhor. Revela-nos, ó Deus, o oculto, o escondido. Fala no mais íntimo, Senhor, de nossos corações, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Sintoniza-nos no teu Santo Espírito agora, Senhor, e lança por terra, meu Deus, toda ave de rapina que vem para roubar a tua palavra, todo comichão nos ouvidos que impede, ó Deus, as pessoas de ouvirem, as pessoas que também estão nos assistindo pela internet. O
Teu Santo Espírito tenha liberdade, meu Pai, para falar conosco, para transformar, para agir, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o céu e diga: em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, nessa noite, da palavra de Deus sobre a minha vida. Se você crê, aplaude bem forte a Jesus e dá um glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo me levou a esse texto nessa noite. Eu queria que você ficasse bem atento, porque nós estamos vivendo dias de guerra, nós estamos vivendo dias difíceis, que nós precisamos realmente dar ouvidos ao que o Espírito Santo tem falado. A Bíblia diz assim: crede no Senhor Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, né? Todo coração de pedra, se você der lugar à palavra de Deus, ela vai entrar na sua vida e vai desfazer todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Mas para isso, meu irmão, fique atento, não deixa que nada nem ninguém roube a sua atenção. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Então, querido, você precisa de ouvir. E todas as vezes que Deus falava para Israel: ouve Israel, a palavra é: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ouvir no original hebraico é shumá, que significa obedeça. Ouvir e obedecer são palavras sinônimas. Então, quando Deus diz assim: ouça Israel, a Bíblia diz que os filhos de Saul foram para a batalha, juntamente com Saul. Eles eram príncipes e Saul era rei. Mas não adianta de nada você ser príncipe e nem rei, se você não estiver nos caminhos do Senhor. Porque Saul foi ungido rei, assim como você um dia levantou as suas mãos e aceitou Jesus. Mas se você, por um detalhe na sua vida, você se desviou dos caminhos do Senhor, meu irmão, a unção de Deus saiu de sobre a sua vida. Entenda o propósito que Deus te trouxe aqui nessa noite, e os irmãos que estão nos assistindo, os que vão nos assistir. Deus quer que você permaneça firme na presença dEle. Deus não quer apenas que você comece bem na presença, mas Deus quer que você termine bem na presença dEle. Porque a palavra de Deus, querido, ela é poderosa e ela nos alerta acerca dessas coisas. Saul começou muito bem, Saul começou até profetizando. A Bíblia diz que ele profetizou. Quando ele foi ungido rei, ele saiu no arraial e profetizou, juntamente com os profetas. Às vezes você começou muito bem, mas no caminho você se desviou da palavra. E o Senhor quer te trazer de volta, querido, antes que chega, meu irmão, grande e terrível dia do Senhor. Deus tem me incomodado sobre essas coisas, porque a gente quer pregar sobre bênção, mas não existe bênção, meu irmão, se a gente não andar no prumo. Não existe bênção, meu irmão. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então é tempo da igreja voltar para o caminho do Senhor. É tempo da igreja se aliançar com o Senhor de uma vez por todas, porque o Senhor está prestes a voltar. Jesus já está, meu irmão, passando diante do seu exército, e basta uma palavra para dizer: vão, e eles vão vir buscar sua noiva. E quantos vão estar lá com Ele nesse glorioso dia? Diga: em nome de Jesus, nós estaremos lá. Aleluias. A Bíblia diz que os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus, a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Deixa eu falar algo aqui do coração de Deus para a tua vida.
Olhe para mim. Os flecheiros se levantaram e Saul temeu. Sabe que esses flecheiros simbolizam os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas Saul estava desviado. Saul estava longe da unção de Deus. Saul estava longe dos conselhos de Samuel, seu sacerdote. Saul estava simplesmente, meu irmão, fazendo aquilo que a sua carne mandava. E quando a gente está desviado, quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, meu irmão, ela vai agir não conforme a unção, mas ela vai agir conforme a vontade da carne. E na vontade da carne, meu irmão, os teus inimigos vão dominar sobre você. Porque a Bíblia diz que os filisteus pelejaram e prevaleceram sobre Israel. Somente quando o povo de Israel está longe dos caminhos do Senhor é que eles vão prevalecer contra o povo de Deus. Entenda isso. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram, pelejaram contra Israel e eles caíram feridos na montanha. Muitos estão caindo nas montanhas feridos. Muitos estão caídos nas montanhas, em Gilboa. E quando se deparam contra os flecheiros, começam a temer um espírito de pânico, de pavor, de medo repentino, que intenta, diante dos desafios da vida, em vez de você prevalecer, você começa a andar para trás. Mas não é isso que o Senhor quer para a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Ouça aquilo que o Espírito Santo tem falado, ouça aquilo que Ele tem nos alertado nesses dias. Mergulha na presença do Senhor. Jonatas, os irmãos se lembram quem era Jonatas? Jonatas era um amigo íntimo de Davi. Jonatas era um homem de um coração nobre. Jonatas era o filho de Saul, mas amava Davi. E por várias vezes Jonatas livrou Davi, porque Jonatas tinha uma aliança com Davi. No entanto, Jonatas era filho de Saul, era um nobre. Você pode até ser nobre mesmo, mas se você seguir o rebelde, você vai acabar morto e desonrado. Você está entendendo? Você pode até ser príncipe, mas se você começar a seguir a quem é rebelde, a quem não é ungido de Deus, você vai acabar morto e desonrado. Porque foi isso que aconteceu com Jonatas e com todos os filhos de Saul. É muito triste essa história. Eu estou aqui, meu irmão, pregando essa palavra, mas o Espírito Santo é como se ele estivesse gerando uma tristeza na minha alma, porque muitos estão se enveredando pelo caminho da rebeldia. Quando eu falo de rebeldia, é rebeldia à palavra, rebeldia aos princípios da palavra, rebeldia, meu irmão, à vontade de Deus. Porque quando você não faz a vontade de Deus, você se torna um rebelde, e quando você segue um rebelde, você vai acabar morto e desonrado. Deus quer te fazer um homem nobre, uma mulher nobre, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas se você andar atrás do rebelde, se você andar atrás daqueles que não são ungidos, que são filisteus, você vai acabar morto e desonrado. Com quem você tem andado? Quem você tem dado ouvido? Quem você tem seguido? As palavras de Deus ou as palavras do mundo? Porque Saul simboliza o mundo, Jonatas simboliza aqueles que se desviaram, se enveredando atrás de rebeldes. Às vezes você diz assim: eu não estou seguindo a ninguém, mas o teu espírito, a tua alma está seguindo a rebeldia.
Saul simboliza, meu irmão, um espírito de rebeldia. Saul simboliza tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que Deus despreza. Então ouça aquilo que Deus está falando contigo, comigo também nessa noite. Ouça aquilo que Deus quer para você, querido. A peleja se agravou contra Saul. Olha, quando, meu irmão, a gente se desvia, meu irmão, a peleja se agrava. Quando a gente está com Jesus, meu, a gente tem peleja, mas a vitória é certa. A vitória é certa porque nós somos do time daqueles que nunca perdem. E até uma aparente derrota, meu irmão, pode ter certeza que na presença de Deus lá na frente você vai ver que foi uma grande vitória, foi um grande livramento. Então entenda isso. Então disse Saul, seu escudeiro, arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Olha só o fim daquele que começou bem, mas porque no caminho se desviou, teve por rebeldia a sua aliada, se lançou numa espada, suicidou. Nós estamos hoje, né? O mês de setembro é o setembro amarelo, né? É um mês de prevenção contra o suicídio, não é isso? É um tema, né? Que o Ministério da Saúde, quando a gente está fora dos caminhos do Senhor, meu irmão, quando os inimigos intentam contra as nossas vidas e eles nos pressionam, a gente acha que a única solução que tem é dar cabo à vida. Quem já tentou fazer isso sabe do que eu estou falando, porque a gente se sente sufocado. Saul disse assim: eu prefiro morrer do que ser tocado por esses incircuncisos. Por que ele não clamou ao Senhor? Por que ele não se arrependeu? Porque Saul estava desviado e não tinha comunhão com Deus. Há muito tempo ele já não ouvia mais a voz do Senhor. E quando a gente fica muito tempo sem ouvir a voz do Senhor, meu irmão, só o que resta é as vozes nos levando para o buraco e para a morte. Deus quer que você, meu irmão, mergulhe no rio. Deus tem um avivamento para você. Deus tem um rio de águas vivas, límpidas, que flui do trono, lá do santuário da morada do Altíssimo. Aleluias. Mergulha nele. E quando os flecheiros se levantar contra você, lembre-se que você tem um Deus que é poderoso, que pode te livrar de tudo mal. Não se lançar na espada dos inimigos, no desespero, na angústia, porque esse é o final daqueles que se rebelam, esse é o final daqueles que desonram, esse é o final daqueles que se desviam. É só uma questão de tempo. Foi só uma questão de tempo até chegar ao fim de Saul. E aqueles que se enveredam pelo caminho da rebeldia, é só uma questão de tempo. Meu Deus, que tristeza. Anteontem foi, Marli, aquele jovem, foi anteontem, foi domingo, um jovem lá no nosso bairro, 21 anos, 21 anos, uma semana que tinha comprado uma moto, foi dar uma volta na moto, com toda a saúde. Joguei bola com eles lá no bairro um tempo, uns 2, 3 anos atrás, não tinha quem pegava, de tanta saúde, corria 2, 3 horas, mas do nada, na curva ali da usina, saiu da pista, bateu a cabeça no poste, quebrou o pescoço na hora. 21 anos, com toda a saúde, com toda a saúde, com toda a juventude. Que tristeza, querido.
tristeza. E eu fico pensando, meu Deus, essa juventude está perdida. Eu lembro-me quando eu tinha mais ou menos essa idade, 22 para 23 anos, também na nossa igreja tinha um jovem que aconteceu a mesma coisa. O pai dele, porque ele queria ir embora para fora, para não deixar ele embora, falou assim: então o senhor compra uma moto para mim. Comprou uma moto para ele. Com uma semana que ele tinha moto, morreu, descendo naquela curva ali do Coelho Diniz, no Novo Cruzeiro, indo para a BR, mata cachorro, enganchou no meio fio, e ele subiu no poste, quebrou o pescoço também, 19 anos de idade. 2 meses antes de isso acontecer, ele estava numa boate, embriagado e drogado, e o Espírito de Deus passou pertinho dele, e ele teve um grande temor, e ele foi parar lá na minha casa. Na época eu era solteiro, na casa do pastor Edson, eu morava lá, eu estava estudando, fazendo faculdade de teologia, e ele bateu na porta do meu quarto, bêbado, embriagado, drogado, e disse: Roberto, eu vim aqui pedir ajuda, porque eu estava lá na boate dançando, me drogando, mas eu senti um medo, um pânico tão grande que eu vim correndo. A única pessoa que veio na minha mente foi você, e eu tenho certeza que foi Deus que me trouxe até aqui. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu falei assim: filho, você está no lugar certo, nós vamos te levar para a igreja. E ele falou que nunca mais ia desviar. Falou que à noite voltaria na igreja. Pergunta se ele voltou. Pergunta: pastor, ele voltou? Não voltou. Deus deu uma chance para ele. 3 semanas depois, eu me encontrei com ele lá no centro. Eu falei, ele chamava Raimundo, a gente chamava ele de Mundinho, né? Porque ele era muito novo. Esse nome Raimundo é meio... Foi: Mundinho, você sumiu, rapaz. Eu era presidente dos jovens na época. Eu disse: não, rapaz, é porque não sei o que, aquelas desculpas, sabe? Sabe aquelas desculpas? Que você sabe que o cara está dando desculpa. Não, porque aconteceu assim, tinha 3 semanas. Eu falei assim: olha, Deus te deu uma chance, e é a última chance que você está tendo. Não, eu vou voltar. 3 ou 4 dias depois, aconteceu um acidente. Nós choramos, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque o fim da rebeldia é a morte. O fim de se desviar dos caminhos do Senhor, primeiro é a morte espiritual, depois é a morte física. Pastor, então é só quem é pecador que morre? Não estou dizendo isso, não. Morre todo mundo, irmão. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se regozija na morte do justo, porque a morte para o justo é a coroa de glória. Saul, um rei, juntamente com seus filhos príncipes, mas andavam na rebeldia, longe dos caminhos do Senhor. E o nobre que acompanha, mesmo que seja um pai rebelde, vai cair na vala. Entenda que o Espírito Santo está falando para você nessa noite, querido. Haja o que houver, não se desvie dos caminhos do Senhor. Não seja rebelde à palavra de Deus, porque Deus nos dá muitas chances, mas vai chegar o dia que a conta chega. Como diz, né? A fatura do cartão de crédito não falha, ela chega. Paga não para mim. Chega. Pastor, você está fazendo medo. Nossa, já está tão ruim. Não, querido, não sou eu não. Eu queria estar pregando aqui: ah, meu irmão, Deus vai abrir a porta, que o céu vai se abrir. Vai sim, eu creio nisso. Mas o Senhor nos chama, querido, para um tempo de arrependimento. O Senhor nos chama para um tempo de
de uma nova vida, de uma nova fé, de uma nova caminhada, de se aliançar com Ele. Sabe por quê? Porque quando os teus inimigos se levantar contra você, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, não. Somente com os teus olhos você vai contemplar, meu irmão, o fim daqueles que vão te perseguir, aqueles que estão te perseguindo. Eu não sei, eu não conhecia o jovem lá do meu bairro, só de vista. Eu não sei se aquele jovem teve a oportunidade, mas com certeza ouviu a palavra de Deus, porque hoje em dia, né, não tem ninguém que não tenha ouvido falar, pelo menos no nosso meio aqui em Patinga, na nossa realidade, não tem ninguém que não tenha ouvido a palavra de Deus. Não tem, irmão. Não haverá desculpas. E antes você me achar enjoado para poder estar falando isso aqui, mas você abrir os teus ouvidos e voltar para a presença, do que você passar a eternidade toda distante da bênção, que é os céus, meu irmão. Eu não abro mão dos céus. Você abre mão dos céus? Eu não. Misericórdia, né? Nada se compara à eternidade. Às vezes nós buscamos tantas coisas. Nós falamos isso aqui na escola bíblica, sobre, nos 2 domingos, no domingo retrasado, nós falamos sobre o amor, dinheiro, raiz de todos os males, que o mundo está, né, o mundo jaz no maligno, e o dinheiro que domina tudo. As pessoas matam por causa do dinheiro, as pessoas, né, traem, né, as pessoas adulteram, prostituem por causa do dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. É o que a Bíblia diz, não diz alguns, é todos os males partem por amor ao dinheiro. Ou seja, quando você serve a mamão, meu irmão, o teu fim é a morte. Não é isso que Deus quer. Na semana passada, domingo, nós falamos sobre discernindo o espírito, né? Os espíritos maus, que nós estamos vivendo, pessoas que estão seguindo a lobos, lobos com pele de ovelha, como Jonatas e os seus irmãos que seguiam o seu pai, que aparentemente eram ungidos, acabaram mortos. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses dias, porque por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, muitos abandonariam a fé, seguindo a doutrina de demônios. Então, existe a classe daqueles que seguem os demônios, existe a classe que segue a mamon, o amor ao dinheiro, existe aquela classe que segue ao mundão mesmo, aos prazeres da carne. Se você ler lá em Apocalipse 2 e 3, você vai ver tudo isso aí, Jesus escrevendo às igrejas da Ásia, Jesus alertando: tenho contra ti que toleras Jezabel, tenho contra ti que toleras, né, a doutrina dos nicolaítas. Jezabel é aquela feiticeira, aquela que perseguia Elias, aquela que persegue o profeta de Deus, aquela que é religiosa, mas por fim ela quer destruir o reino de Deus e a sua justiça. Os nicolaítas eram aqueles que gostavam do mundão mesmo, das obras da carne. Então tenho contra ti que toleras a doutrina dos nicolaítas. Então você vai ver Jesus alertando a igreja há 2000 anos atrás, que serve para nós. Muitos estão tolerando essas coisas. E você diz: olha, eu estou rico, estou cheio, né, de prazer e tudo. Louco, você está cego, pobre e nu, miserável você é. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. Então, queridos, basta nós abrirmos os nossos ouvidos
e a nossos olhos espirituais para entender que o Espírito Santo está falando para a igreja nesses dias. Como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Muitos, casavam e davam-se casamento e não acreditaram na mensagem de Noé, durante 120 anos pregando que viria um dilúvio, e eles gozavam dele, eles caçoavam dele, até que veio o dilúvio, e a porta se fechou, e eles tentaram entrar, e não conseguiram. A porta vai se fechar, ela ainda está aberta. Igreja Nova Aliança é uma arca aqui na terra, amém, igreja? A porta ainda está aberta, mas vai chegar o tempo em que você vai querer entrar e não vai conseguir. Aqueles que não deram crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha que eu sei que esse tipo de mensagem não dá muito ibope. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de mensagem, principalmente se elas estão desviadas. Ah, vem esse pastor falar isso de novo, porque dói, né? E as pessoas não querem abrir mão do mundão. Acaba não, mundão, né? Já viu isso? Tem muitos que gostam. Mas querido, nada se compara com a cruz que Jesus morreu por mim e por você. E Ele te pediu tão pouco. Ele não te pediu para você morrer numa cruz, não. Ele não pediu para você ser crucificado numa cruz, não. Era o mínimo que Ele poderia fazer. Aflição, eu sofri, você também vai ter que sofrer igual eu. Todos que quiserem ir para o céu vão ter que morrer numa cruz crucificado. Se Jesus falasse assim, não ia ter muita gente crucificada, não, irmão? Não ia ou não ia? Se Jesus tivesse dito assim, olha, só vai para o céu quem morrer como eu. Meu irmão, as igrejas iam ter crucificação todo dia, a gente crucificando os outros para ir para o céu. Porque é mais fácil você acreditar na dor do que na graça. Antigamente muitos religiosos se autoflagelavam, né? Aquele chicote, lembra? Porque é mais fácil acreditar na dor. Eu tenho que pagar uma penitência. E ele disse, não, é pela graça. É pela graça. Mas por ser de graça, muitos não valorizam. Por ser de graça, muitos não dão crédito. É de graça, mas não foi de graça o preço. A Bíblia diz que foi pago um alto e preço de sangue. É de graça, mas não foi de graça. Entenda isso. Foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço. Já ouviu essa música? Me ajuda aí que essa daí é das antigas, irmã. Do Jesus. Ele pensava em ti, pensava em nós. Oh glória. Você pode aplaudir Jesus bem forte, querido? Foi pago um alto preço. Saul não entendia, porque era rebelde. Quem é rebelde não entende isso. Mas existe uma esperança para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Existe um refúgio para aqueles que creem. Pastor, não é fácil. Não é fácil não, irmão. O caminho é estreito. Jesus nunca nos enganou. A porta é estreita, o caminho é espinhoso. Ele nunca nos enganou e nunca nos deixou enganado. Muitos querem, não, mas vou para a igreja para quê? O mundo está tão ruim mesmo. O mundo está tão perdido. O pastor está matando, né? A pastora está matando o outro lá. E por fim, meu irmão, não olha para o lobo, não. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhai para Ele, autor e consumador da nossa fé,
O homem pode errar, o homem pode falhar, mas o nosso Cristo não falhou, aleluias. Olha para Ele. Para quem quer, meu irmão, tudo é pretexto. Para quem não quer, tudo é desculpa. Ponha isso aí, ó. Escreva isso. Lembra do jovem que eu falei, do mundinho? Sempre Deus deu, né? Mandou um anjo lá para passar um medo nele, para ver se caía na real, mas ele não caiu na real, caiu só naquele momento. É o que a gente chama de remorso. O que é o remorso? A pessoa, naquele momento, ela tem aquela, mas ele continua a caminhada do jeito que estava. Arrependimento não, é diferente. Arrependimento é metanoia, no original é grego, que significa mudança de percurso. Se eu estava indo para lá, eu volto. Isso é metanoia, arrependimento. Remorso é a pessoa sente a dor pelo aquele erro, por aquele pecado, mas ele continua, ele não volta, não tem uma volta. Então, meu, você precisa voltar. Lembra do filho pródigo? Já estou terminando. O filho pródigo diz assim: vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados comem melhor do que eu. Isso é arrependimento. Pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me ao menos como um dos teus empregados. Ou seja, ele não impôs nada, ele queria apenas estar na casa do pai. E para um pecador arrependido é exatamente isso. Você quer estar na casa do pai. Diante dos pecados que você cometeu, você não se julga nem digno de estar aqui. Isso é arrependimento. Então, amado, em nome de Jesus, Saul se lançou na espada. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu. Meu irmão, o caminho da rebeldia vai matar tudo na tua vida, incluindo a tua família. Eu falo isso com grande temor e tremor de Deus. A rebeldia destrói tudo. Destrói casamento, destrói as finanças, destrói o teu trabalho, destrói, meu irmão, a tua alegria, destrói a tua comunhão com Deus, porque ela é a fonte da nossa alegria. Aí você está num mundo sem Deus, não tem comunhão com Deus, aí começa a minar. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que está tão bem. Aparentemente é só aparência, é só uma capa, mas na hora que ela vai dormir, ela está desesperada. Se ela não tomar um remédio daqueles bem forte, ela não dorme, porque o desespero da alma dela está pulando para fora. Ela tem medo de morrer. Ela quer morrer, mas tem medo de morrer, porque não sabe o que espera do outro lado, diante das atrocidades que ela faz. Então, querido, eu não quero pôr medo em você, eu só estou dizendo a realidade dos fatos, para você entender que Deus quer te dar o melhor, incluindo a eternidade. E olha só no versículo 7: vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram suas cidades, fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Olha só que terrível. Quando você se rebela contra Deus, meu irmão, os inimigos estão no teu lugar. Despoja, a Bíblia diz que eles vieram e despojaram, versículo 9, despojaram e tomaram a sua cabeça e suas armas. Na rebelião, os inimigos vão despojar os rebeldes. Os rebeldes, os inimigos virão e se apoderarão, sabe de quê? Do lugar que Deus tinha preparado para você, de honra. Aí, e sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus despojar os mortos, acharam só. O que é despojar os mortos? É chegar e tomar tudo aquilo que é de precioso dos que estão mortos. Agora trazendo para o mundo espiritual, que Deus está falando comigo aqui agora. Muitos não estão mortos fisicamente, mas estão sendo despojados, porque estão mortos espiritualmente. Aí Satanás vem e o que? Rouba tudo. Os filisteus simbolizam aqui o inimigo.
E aí ele vem, versículo 8: sucedeu no dia seguinte, vindo os filisteus, despojaram os mortos e acharam Saul e seus filhos, porque o lugar dos mortos é o lugar dos rebeldes, daqueles que não ouvem a palavra de Deus, daqueles que não praticam a justiça conforme a palavra de Deus. Querido, em nome de Jesus Cristo, ouça essa palavra. Despojaram os mortos, porque na rebeldia, querido, os que estão mortos espiritualmente vão ser despojados. Em vez de você despojar, você vai ser despojado. Aí as pessoas começam a perder tudo do ponto de vista material, família, bens, e começa a dar para os vícios, começa a dar para as prostitutas, quando pensa que não, está na rua da miséria. Aí só falta morrer fisicamente, né? Porque já está totalmente morto. Então, meu irmão, não se enverede por esse caminho. Tomaram o que? Sua cabeça, suas armas, e enviaram para a terra dos filisteus. Meu Deus! Arrancaram a sua cabeça e suas armas. Espiritualmente, que você arrancar a cabeça é você perder tudo, o seu sentido, a sua inteligência espiritual, a sua visão, a sua boca, os teus ouvidos, está tudo na sua cabeça. E aí, as suas armas, quais são as nossas armas? Efésios capítulo 6 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do inimigo. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho. O que mais? Esqueci algum? Escudo da fé, já falei. Os quais, nos dias maus, você vai resistir o inimigo com elas. Como que você vai resistir o inimigo sem armas, sem cabeça, morto? Não tem jeito. Se torna uma presa fácil. Os inimigos roubam tudo. Por isso, querido, antes o pastor está aqui falando para você, porque eles foram, meu irmão, desonrados, porque eles enviaram a terra dos filisteus para anunciar os seus ídolos, puseram suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. E então todos os homens belicosos se levantaram, tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, e trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, versículo 13, morreu Saul por causa de quê? Da sua transgressão. É muito claro o texto. Morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, e por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Olha só os pecados de Saul: transgrediu contra o Senhor, contra a palavra, por causa da palavra, porque não guardou a palavra, e porque buscou a adivinhadora para consultar. Feitiçaria, rebelião, os pecados de Saul: feitiçaria, rebelião e desobediente à palavra de Deus. Acabou com a morte dele e dos seus filhos, acabou com sua honra, com tudo que ele tinha. Muito triste. E porque não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Não buscou o Senhor. Olha o homem, transgrediu
contra o Senhor, por causa da palavra que não guardou, a palavra do Senhor que ele não guardou, porque buscou adivinhador para consultar e não buscou o Senhor. Haja o que houver, meu irmão, busca o Senhor. Não se rebele contra a palavra. Obedeça às Escrituras, porque o teu fim não vai ser o mesmo fim de Saul. Em nome de Jesus Cristo, fique de pé. Quero orar por você. O fim de Davi, aliás, o fim de Saul foi um fim muito triste. Os seus filhos também, aqueles que seguiam Saul, morreram. Aqueles que seguem o rebelde morrem, mesmo que sejam nobres. Os nobres, quando seguem os rebeldes, eles vão se tornar mortos. Primeiro é a morte espiritual, depois a morte física, e por fim a destruição de tudo. Que Deus não quer isso para você e nos alerta nesses dias. Você pode até ser nobre, mas se você se juntar ao rebelde, vai acabar morto e desonrado. Vão arrancar sua cabeça. Você não vai ter ouvidos espirituais, você não vai ter olhos espirituais, você não vai ter voz profética e nem a mente de Cristo. Está entendendo? Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Derrama a tua bênção sobre cada um dos teus filhos aqui, os que nos assistem. Meu Deus, que não haja em nós o mesmo espírito que houve em Saul, rebelde, transgressor da lei, transgressor da tua palavra, que não guarda a tua palavra, que consulta a feitiçaria, que anda no caminho dos rebeldes. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, gera aqui neste lugar, gera, meu Deus, homens e mulheres nobres que são obedientes à tua palavra, obedientes, ó Deus, às tuas escrituras, obediente, ó Deus, à voz profética do pastor, do sacerdote, do profeta, para que não venham, meu Deus, se enveredar. Saul não deu ouvido a Samuel. A Bíblia diz que Saul, ele se rebelou contra o sacerdócio de Samuel, e pelo que o Senhor cortou o seu reino e deu a Davi. Nessa noite, Deus, o Senhor